Jesus, né? Traz o 23 para mim, Rayane, só para eu dar entendimento pessoal aqui, né? Esse Jesus tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, como eu te falei, cuspindo-lhe nos olhos, impôs as mãos e perguntou-lhe se ele via alguma coisa. Olha o processo todinho. Passou saliva no olho, ainda impôs as mãos. E depois perguntou ele, você está enxergando alguma coisa? Versículo 24. Levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, mas vejo como árvores que andam. O que está acontecendo aqui? A obra começou a ser feita, mas ela ainda não estava completa. Amém? Tem obra na nossa vida que ainda não está completa. Está só no processo. O cego ainda está no processo. E ele também, ele vai até o fim. Por quê que ele vai até o fim? Né? Ele podia, poxa, Jesus colocou a mão, eu estou enxergando mais ou menos, tá bom. Para quem não via nada, né? Estou enxergando um pouquinho, não. Ele queria a bênção completa. Ele sabe que Deus é um Deus de obra completa. Deus não é um Deus de obra incompleta. Ele sabia disso. Por isso que ele fala, estou enxergando mais ou menos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Diz assim, ó, ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. O cego estava vendo? Não. Mas ele desistiu? Não. Tem coisas na nossa vida que está no processo. Está meio opaco ainda. Jesus só começou a fazer. Mas é pela fé. E a fé é a prova das coisas que não se vê. Como é que você pode provar uma coisa que você não vê? Porque você não vive do que vê, mas vive do que crê. Amém? É verdade. Como é que você pode provar para uma pessoa uma coisa que você não vê? Não vê com os olhos. Mas você tem que chegar com o coração. É verdade. Isso na esfera humana é impossível. Como é que eu vou provar para você, né, que tem um carro ali no estacionamento se eu não vi? Na esfera humana não tem como eu provar. Só que a gente vive não do que a gente vê, mas daquilo que a gente crê. Tem coisa que Deus já falou no seu coração. Tem coisa que Deus já falou no meu coração. Tem coisa que Deus já mostrou para nós. Não fisicamente, mas espiritualmente, na alma. Porque quando Deus trabalha na nossa vida, Ele trabalha nesses campos, nesses ambientes todos. Ele não trabalha só naquilo que a gente está vendo. Porque o que a gente está vendo, o homem mesmo pode trabalhar. O ser humano mesmo pode trabalhar. Mas naquilo que você não está vendo ainda, é pela fé. E Deus vai fazer você enxergar. Amém? Por quê? A Bíblia diz que o justo, ele vive da fé. Quem é o justo? Aquele que foi justificado pela palavra de Deus. E é um fundamento. E é um fundamento firme. Por exemplo, como é que você está para 2026? Pela fé, você está enxergando muita coisa boa. Amém ou não amém? É assim que a gente trabalha. Você já está enxergando muita coisa boa. Mas você não viu ainda, nós não chegamos lá ainda. Não chegamos em 2026, mas qual a esperança do teu coração? O que você construiu no seu coração? A sua esperança está em quem? Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles vão andar e correr e vai ficar normal. E vai renovar as forças. Pastor, se eu nem vivi 2026 ainda, mas nossos olhos estão postos em Deus. Eu só estou enxergando meia boca só. Continua firme, não desista. O milagre não está completo ainda.
Porque Deus tem o jeito dele de fazer. Amém? Então, o justo viverá da fé. E a fé, né, é um firme fundamento das coisas que se esperam. Se eu estou esperando, ainda não aconteceu. Se eu estou esperando, é porque não aconteceu ainda. Não chegou a hora. Mas é prova daquilo que não se vê. Então, 2026, ainda não estou vendo, mas estou crendo. Mas estou num firme fundamento. Mas estou esperando no Senhor. Ele vai nos sustentar, vai cuidar de nós, vai fazer grandes coisas. E a gente vai, como diz lá em Isaías 39, né? Como é Isaías 40, é que o que espera no Senhor renova a força. Eles andam e não descansam. Corre e não se fadiga. O que é isso, pastor? Quando você está esperando, você ainda não recebeu. É igual a gente espera a vida eterna. Ainda não recebemos, ainda não morremos nesse corpo. Mas é certa a sua vitória. Amém? Então, o cego, volta no texto original para mim, o Ayane, lá no versículo 24, né? O cego, ele estava enxergando mais ou menos. Ele fala para Jesus, olha, estou vendo, mas está meio opaco. Parece que os homens são como árvores que andam. E olha só, é no versículo 25, olha o que Jesus faz. Aí Jesus tornou a pôr-lhe a mão nos olhos. E os questionadores podem dizer, mas espera, Jesus não tinha tocado? Será que ele estava fraco nesse dia? Será que a unção não estava muito boa? É igual quando a gente ora e as coisas não acontecem. Ou começam a acontecer. Jesus não estava fraco. E às vezes a oração não está fraca. Mas às vezes é um projeto de Deus. É um plano de Deus. É uma forma de Deus fazer. Que não é do mesmo jeito com todos. Entenda isso. Tem coisa que Deus começa e vai fazendo devagar. Agora, o que a pessoa não pode fazer é deixar de orar. É desistir. Tem que se manter firme. Amém? Tentar pela segunda vez. Pela terceira vez. Quando o cego falou que não estava vendo direito, né? Jesus voltou e colocou a mão no olho dele de novo. E aí falou assim, e ele olhando firmemente, aí firmou. Aí ficou restabelecido, e já via de longe, distintamente, a todos. Então, o que nós aprendemos com isso? Mesmo quando não está do jeito que a gente quer, mantenha-se firme. Às vezes teve projetos esse ano que não aconteceu do jeito que você queria. Eu tive muita coisa esse ano que não foi do jeito que eu queria. Mas Deus agiu. E tem coisa que eu estou esperando Deus terminar. Tem que a gente canta, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para confirmar. Não é?